Vejamos agora então a regra de derivação que se aplica à derivação das funções inversas. Observe. Então, se y é igual a f de x, então nós dizemos que a função, eu pego esta equação, y igual a f de x, e resolvo para x, ou seja, daqui de dentro vai sair x é igual a g de y. Então, eu digo que a função g é a inversa de f minúsculo. Exemplos. Y igual a x ao quadrado. Então, aqui eu vou tirar o valor de x, vai dar que x é raiz quadrada de y. Muito bem, então, a raiz quadrada é a função inversa da potência quadrado, ou seja, raiz de y é a inversa de x ao quadrado. Outro exemplo, y igual a e elevado a x. Eu vou tirar daqui o valor de x, vou obter que x é o logaritmo neperiano de y. Então, ln de y é a inversa de e elevado a x. Y igual a seno de x. Vou tirar o valor de x aqui. X é o arco cujo seno vale y. Então, o arco seno y é a inversa do seno de x, e assim sucessivamente. Então, qual é o meu objetivo com esta regra? Meu objetivo é o seguinte: exemplos de objetivo. Exemplos. Deseja-se calcular o que? A derivada de, conhecendo a derivada de. Vamos lá. Então, os exemplos que estavam ali em cima são suficientes, ou seja, eu quero a derivada da raiz de x, conhecendo a derivada de x ao quadrado. Eu quero a derivada de ln de x, ln de x, conhecendo a derivada de e elevado a x. Eu quero a derivada do arco seno x, conhecendo a derivada do seno de x. Muito bem. Então, o que diz essa R7? R7. Sétima regra de derivação. Dada, ou melhor, conhecida a derivada de x igual a g de y, então a derivada da função y igual a f de x é dy dx. Derivada de y em relação a x nesta função, que eu não conheço teoricamente a derivada, é igual a 1 sobre g' de y. Então aqui eu vou derivar em relação a y. Derivar em relação a y. Mas depois que eu derivo, depois de derivar,
é necessário eliminar a variável y. Então, exemplos. Então, aqui vejamos os exemplos de aplicação dessa regra. Então, y igual a raiz quadrada de x. Então, x é igual a y ao quadrado. Então, a derivada da raiz de x, derivada de y em relação a x, é 1 sobre a derivada de y ao quadrado, que é 2y. Ora, mas y é raiz de x. Então, 2y é 2 raiz de x. 1 sobre 2 raiz de x. Então, se y é raiz de x, então y' é 1 sobre 2 raiz de x. Então, aqui está a derivada da raiz quadrada. Se fizermos o mesmo para as outras raízes, vamos descobrir que se y é a raiz enésima de x, qualquer que seja a n natural, y' é 1 sobre n vezes a raiz quadrada de x elevado a n menos 1. Portanto, se y for a raiz cúbica de x, y' será 1 sobre 3 vezes a raiz cúbica de x ao quadrado. Perfeito? Muito bem. Então, se formos aqui para o exemplo 2, se y é ln de x, já sabemos que a derivada do ln é 1 sobre x, 1 sobre o módulo de x. Então, quanto vale y' se x é elevado a y? Então, diz a regra que y' é 1 sobre a derivada de g, que é a inversa. Então, isso aqui é 1 sobre e elevado a y, porque a derivada de e elevado a y em relação a y, como se y fosse a variável independente, é o próprio e elevado a y. Só que y é ln de x. Então, isso vai dar 1 sobre e elevado ao ln de x. Ora, eu estou aplicando a inversa sobre a inversa. Vai dar como resultado o argumento. Então, isso é 1 sobre x. Repare, em relação a isso que eu escrevi aqui, para que não pare dúvidas, não fiquem inseguros, basta lembrar que raiz quadrada é a inversa de x ao quadrado. Então, eu aplico inversa sobre inversa, eu vou tirar do outro lado o argumento. Ou seja, aqui vai dar x. Raiz de x elevado ao quadrado dá x. Portanto, se eu aplico a inversa sobre inversa, eu tiro do outro lado o argumento. A mesma coisa, se eu tirar o seno do arco seno de x, do outro lado eu vou tirar o argumento, porque o seno é a inversa do arco seno. Então, aqui eu vou tirar x. Perfeito? Então, aí está a aplicação da 7ª regra de derivação. Então, se y é f de x e eu conheço a derivada da inversa, que inversa? X igual a g de y. Então, a derivada de y em relação a x é 1 sobre g' de y, como aqui está, nesta nota parcial. Perfeito? Então, é isto que tínhamos para apresentar agora.